bom dia. Vamos começar agora a nossa aula de geografia. Então abram aí o livro de vocês na página 308. Vamos lá? População urbana e população rural do Brasil. A população brasileira é formada pelas pessoas que moram nas cidades, que é chamada de população urbana, e pelas pessoas que moram no campo, a chamada população rural. Mas como essas pessoas estão distribuídas pelo país? Existem mais pessoas morando no espaço rural ou no espaço urbano? Aqui abaixo nós temos um gráfico que ele é uma pesquisa feita do ano de 1940 até 2015, ok? Então vamos lá. Amarelo não, desculpa, que aqui está distorcida a cor. Verde, urbana, laranja, rural. Então vamos lá. Em 1940, a população urbana era bem menor do que a população rural. Já em 1960, vocês podem observar aqui, ó, que está se aproximando a população urbana da população rural, não é verdade? Em 1980, a população urbana ela disparou e a população rural ela diminuiu consideravelmente. Já em 2000, subiu muito mais a população urbana e a população rural continuou o quê? Abaixando, diminuindo. E em 2015, a mesma coisa, a população urbana cresceu e a população rural diminuiu aqui para 15% da população. Agora aqui na letra A, em 1940, a população rural era maior, menor, era o quê? Era maior do que a população urbana. Letra B, a população tararã era menor do que a população urbana em 1980. A população rural. Então escrevam aí, rural. Letra C, a população tararã aumentou de 1940 até 2015, a população urbana. Houve um período da história do país em que o número de brasileiros que viviam no campo era bem maior do que o número de brasileiros que viviam na cidade, como a gente observou aqui no nosso gráfico. Até 1960, mais pessoas viviam no espaço rural do que no espaço urbano. Porém, em 1980 já havia uma inversão desse número de pessoas entre os dois espaços. Em 2015, a quantidade de habitantes do campo passou a ser cerca de 6 vezes menor do que a quantidade de habitantes nas cidades. Vamos para a próxima página? Vamos lá, agora na página 309, nós vamos falar sobre o crescimento da população urbana no Brasil. A grande quantidade de pessoas que migrou, ou seja, que saiu de um espaço rural para viver nas cidades, reforçou o crescimento da população urbana no Brasil. Esse intenso movimento ocorrido principalmente na década de 1970 recebeu o nome de êxodo rural. E ele foi provocado principalmente pelos fatores que nós vamos ver agora, que foi a mecanização do campo. O que foi a mecanização do campo? Era a crescente utilização de máquinas no campo, né? Isso aumentou a produção das lavouras e diminuiu a necessidade de contratação de mão de obra, ou seja, de pessoas que trabalhassem no campo, porque as máquinas faziam esse trabalho. E também a atração de trabalhadores para a indústria. Como eles ficaram sem trabalhos, né, esses trabalhadores aqui do campo, eles buscaram oportunidades de trabalho nas grandes cidades, principalmente nas indústrias que nesse período estavam a todo vapor se desenvolvendo, né, no nosso país e precisando de mão de obra. E também a busca por melhor qualidade de vida. As pessoas elas se deslocavam para o espaço urbano procurando obter melhores condições de vida do que tinham no espaço rural, pois a cidade ela oferecia mais acesso à saúde, à educação, entre outros benefícios. Vamos para a próxima página. O crescimento desordenado das cidades. O intenso fluxo de pessoas da área rural para a área urbana ela causou diversos problemas à
cidades elas não estavam preparadas para receber essa grande quantidade de pessoas, como ocorreu nas últimas décadas. Além disso, a falta de investimentos a serviços essenciais contribuiu para que ocorresse esse crescimento urbano desorganizado, assim. Veja a seguir alguns dos problemas urbanos da atualidade decorrente a todo esse crescimento desordenado lá atrás. É o transporte coletivo ineficiente, né? A superlotação de ônibus, trens, metrôs é um dos problemas enfrentados diariamente pelas pessoas das cidades e principalmente dos maiores centros urbanos. São Paulo, Rio de Janeiro, esse intenso, essa superlotação, né? Ela é um problema que atinge os grandes centros urbanos. Os problemas ambientais, que é a geração de grandes quantidades de lixo, associada à precarização do sistema de coleta e descarte inadequado, tem causado a poluição do solo, né? A contaminação do solo, poluição dos rios, assim também como tem atraído animais transmissores de doenças. Outro problema verificado nas cidades é a poluição do ar, causada sobretudo pelo trânsito de automóveis e pela produção industrial. Aqui nós temos a imagem de um caminhão, né, soltando aqui os seus gases tóxicos pelo escapamento do caminhão. Vamos para a próxima página? Na página 311 dá continuidade a esses problemas, que é o emprego insuficiente. Existem muitas pessoas desempregadas nas cidades, pois as vagas de trabalho não são suficientes para toda a população urbana. Outro fator que ajuda a explicar o desemprego é a baixa escolarização e qualificação de parte dessas pessoas. Por causa da falta de renda para o sustento familiar, muitos desempregados passam a exercer o trabalho informal, ou seja, sem registro de carteira, eles trabalham por conta própria. E também a falta de infraestrutura e ocupação irregular. Fatores como a falta de investimentos em infraestrutura e na construção de moradias adequadas e a baixa renda, que dificulta a compra, né, dessas moradias regularizadas, levam as pessoas a ocupar locais indevidos para habitação, como encostas de morros e margens de rios. Em grande parte, essas moradias não são atendidas por serviços essenciais, como ruas pavimentadas, transporte público e saneamento básico. Além disso, estão em locais que podem ocorrer enchentes ou deslizamentos de terra. Aqui nós temos um exemplo de moradias construídas em locais irregulares, na cidade do Rio de Janeiro, formando assim as grandes comunidades. Vamos para a próxima página. Nossas atividades na página 312. Leia a manchete e responda às questões a seguir. No interior do Acre, mais de 400 casas correm risco de desabar após deslizamentos de terra. A manchete acima relata um tipo de problema vivido pelas populações de algumas cidades que cresceram em ritmo acelerado. Quais condições podem motivar as pessoas a construírem suas casas em áreas de riscos de deslizamento de terra? A gente viu agora na página anterior, né? Que são o quê? A falta de infraestrutura, emprego, baixa escolarização. Então, tudo isso influencia as pessoas o quê? A construírem suas casas em locais inadequados. Então, vamos escrever aqui a nossa resposta. A falta de investimentos em infraestrutura e na construção de moradias adequadas levam muita gente
muitas pessoas, né, a ocupar locais indevidos. Ok? Então vamos lá. A falta de investimento em infraestrutura e na construção de moradias adequadas levam muitas pessoas a ocupar lugares, né, locais indevidos. Na letra B, vocês vão pesquisar em jornais e revistas ou internet algumas informações sobre outro tipo de problema urbano que seja diferente desse aqui apresentado acima. E vai anotar as informações aqui. Então, ó, é uma resposta pessoal. Vocês vão procurar outro problema que não seja esse citado aqui na letra A para escrever aqui, ok? Na letra C, em sua opinião, quais seriam as soluções possíveis para o problema que você pesquisou? Você vai escrever no espaço abaixo, diante desses dois problemas aqui, qual seria a melhor solução para evitar esse tipo de problema. Então, letra C também é uma pergunta com resposta pessoal. Vamos para a próxima página? Aqui nós temos as nossas páginas do que nós estudamos nesse capítulo. Fala sobre como a população brasileira apresentou um intenso crescimento, fala sobre o êxodo rural, o aumento da população urbana, a maior parte das pessoas, né, que migraram, né, do espaço rural para o espaço urbano e a quantidade de habitantes aí separados por homens e mulheres. Vamos para a nossa próxima página? Aqui no capítulo 6, nós vamos estudar a distribuição da população brasileira. Aqui, olha, nós podemos ver a página A e a página B. O território brasileiro, ele possui uma área de 8.510.820 km². Nele viviam, em 2018, cerca de 208 milhões, quer dizer, de pessoas. Essa população ela está distribuída de maneira desigual no território brasileiro. Existem áreas com maior concentração populacional, como é o que aparece aqui na figura A, e outras que possuem poucos habitantes, que é o que mostra aqui na figura B, representando zona urbana e zona rural. Vamos para a próxima página. O território brasileiro e a sua ocupação. A ocupação das terras brasileiras promovida pelos colonizadores ocorreu de maneira progressiva, partindo do litoral em direção ao interior do território. O desenvolvimento de algumas atividades econômicas incentivou essa ocupação. Até o século XVII, a porção litorânea ela foi povoada por conta da exploração do pau-brasil. Isso a gente estudou lá na disciplina de História. E também do cultivo de cana-de-açúcar. O avanço para o interior do território, ele ocorreu inicialmente em função da pecuária, né? A porção do norte do território ele passou conhecida também pela exploração das drogas do sertão. No século XVIII, a pecuária e a mineração do ouro e diamantes impulsionaram a ocupação mais efetiva do interior do Brasil. No século XIX, essas atividades também, né, o cultivo do café e do algodão, se tornaram os principais motivos dessa ocupação. Já na metade do século XX, o governo federal passou a implantar projetos de povoamento no interior do território, como a construção de Brasília, a nova capital do Brasil. Também incentivou a mineração e promoveu a construção de rodovias para ampliar a integração entre as regiões centro-oeste e norte e o restante do país. Vamos para a próxima página? Observe os mapas a seguir e responda as questões no caderno. Eu vou abrir aqui o mapa no meu livro para poder ler melhor. Essas perguntas aqui a gente não vai precisar responder aqui, ok? Nós temos um mapa com as principais atividades econômicas do século XVIII e um mapa com as principais atividades econômicas do século XIX. Aí aqui nós temos as perguntas que não precisam ser respondidas aqui no livro, ok?
Letra A. Quais foram as principais atividades econômicas que impulsionaram a ocupação das terras brasileiras a partir do século XVIII? Letra B. E de acordo com o primeiro mapa, em qual porção do território o cultivo de cana-de-açúcar foi desenvolvido no século XVIII? Você vai ver aqui onde que ele foi mais cultivado. Letra C. Quais atividades não eram desenvolvidas no século XVIII e que passaram a se destacar no século XIX? E letra D. De acordo com os mapas, vocês vão citar o nome de algumas cidades já existentes em cada um desses séculos, no século XVIII e no século XIX. Vamos para a próxima página? Distribuição atual da população pelo território. A numerosa população brasileira não era igualmente distribuída no território do país. Por isso, temos áreas muito povoadas e outras pouco habitadas. Observem aqui no mapa abaixo. As cores mais claras, elas representam as áreas com menor quantidade de habitantes, tá vendo? E são localizadas no interior do país. Já as cores mais escuras, elas representam as áreas com maior número de habitantes, como a faixa litorânea aqui, olha, e os arredores das capitais brasileiras. Vocês vão pintar de amarelo o nome dos estados mais habitados e de vermelho o nome dos estados de amarelo menos habitado e o vermelho os mais habitados no país. Então vamos lá, o Rio de Janeiro, ele é mais habitado ou menos habitado? Ele é mais habitado, então nós vamos pintar ele de vermelho. Vou fazer um V aqui para a gente saber. São Paulo, ele é mais habitado ou menos habitado? Ele é mais habitado, então vamos pintar de vermelho. Amazonas, ele é mais habitado ou menos habitado? Tá mais claro, então ele é menos habitado, vamos pintar de amarelo. Roraima, ele é mais habitado ou menos habitado? Ele é o quê? Menos habitado. Santa Catarina, é mais habitado ou menos habitado? É mais habitado, vamos pintar de vermelho. E Tocantins, ele é mais habitado ou menos habitado? Menos habitado, vamos pintar de amarelo. Agora, no número 2, vocês vão verificar a distribuição da população do estado onde você vive. O estado que você vive, ele é pouco povoado ou ele é muito povoado? Nós moramos no Rio de Janeiro. Então, escrevam aí. Rio de Janeiro, ele é mais povoado, ele é muito povoado. Então, escrevam Rio de Janeiro, muito povoado. Ok? Vamos para a nossa próxima página? Vamos lá. Agora nós vamos falar sobre o deslocamento de pessoas. O deslocamento que muitas pessoas realizam ao sair de um lugar para viver em outro é chamado de migração. Esses movimentos ele pode ocorrer dentro de um mesmo país, nesse caso são chamados de migrações internas, e também podem ocorrer quando acontecem em direção a outros países, são as chamadas migrações externas. No Brasil, as migrações internas são frequentes. Elas podem ocorrer de uma cidade para outra, do campo para a cidade, da cidade para o campo, de uma área rural para outra e por aí vai. A população brasileira ela também se desloca de um estado para outro, que é a migração interestadual, e de uma região para outra, a migração interregional. Observe aqui o mapa abaixo e observe as direções das principais migrações internas do Brasil entre as décadas de 1980 e 2010. Nós vemos aqui, olha, que a maioria das migrações elas vêm para os maiores centros urbanos. As setas mais largas representam o maior número de pessoas. As setas mais estreitas representam o menor número de pessoas. Há migrações internas entre todas as regiões brasileiras, com maior movimento entre as regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Região roxinha aqui para a região verde.
Aqui tem a legenda com as cores de cada região e as setas vocês vão acompanhando aí para onde essas pessoas estão se deslocando. Vamos para a próxima página? As nossas atividades. Vamos lá, de acordo com o mapa da página 318, vocês vão responder as questões a seguir. Em que área do território brasileiro ocorre a maior concentração de brasileiros, de habitantes? É a faixa, na faixa litorânea. Na faixa litorânea. Em qual porção do país ocorre a menor concentração de habitantes? Nas áreas localizadas no interior do país. Foi? Então, letra B, nas áreas localizadas no interior do país. Letra C. Nos cadernos vocês vão separar os estados citados e vão aqui responder os estados com as 3 maiores população e os 3 menos habitados. Isso aqui não precisa, tá bom, gente? Aqui, ó, Pará, Mato Grosso, Espírito Santo, Bahia, Ceará. Vocês vão me dizer quais desses aqui são os mais habitados e quais são os menos habitados. Vamos lá, o com maior concentração aqui é Espírito Santo, Bahia e Ceará. Os com menores, os menores estados habitados são Pará, Mato Grosso e Acre, tá ok? Número 2, o que são as migrações internas? São os movimentos, escrevam aí, são os movimentos que ocorrem dentro de um mesmo país. É verdade? São os movimentos que ocorrem dentro de um mesmo país. E de que maneiras elas podem ocorrer? Elas podem ir de um estado para o outro, de um estado para o outro, da cidade para o campo, do campo para a cidade e etc. Ok? No número 3, vocês vão me responder. O que são as migrações externas? São os movimentos que acontecem o quê? Quando as pessoas elas saem de um país a direção a outros países. Então, são movimentos em que ocorre a saída, de pessoas de um país em direção a outro. Em direção a outro. Ok? Você conhece alguém que já migrou de um país para outro? Se sim, para qual? Então, ó, número 4, resposta pessoal, ok? Vamos para a nossa próxima página? Então, vamos lá. Neste capítulo, nós estudamos a ocupação do território brasileiro, que aconteceu pela ocupação do litoral e depois foi se desenvolvendo para o interior do Brasil, do território brasileiro. O desenvolvimento da pecuária e da mineração que incentivou essa exploração ao interior do país.
O cultivo do café e do algodão também influenciaram, né, a ocupação do interior do país. E o governo federal, né, que passou a estimular aí a ocupação para povoar esse interior do território brasileiro através do quê? Da construção da capital de Brasília, da capital Brasília. O Brasil acontecem as migrações internas, né, elas são mais frequentes e acontecem em todas as regiões, entre todas essas regiões, e também a gente viu que a população brasileira ela está distribuída de uma maneira o quê? Desigual em todo o território. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, mandem foto das atividades e perguntem lá no nosso grupo por áudio, tá ok? Beijinhos e até mais!